Tá. Dando continuidade, vamos falar rapidamente sobre os tipos de baixa, né? Basicamente, a baixa normal e a baixa Kanban. Deixa eu pegar aqui, fechar esses caras aqui. CCTCO 850. Essa tela aqui também tu vai usar ela bastante na produção, né? É a tela para você fazer a consulta da OP e através dela você consegue também ver na engenharia congelada para saber como é que está parametrizado para acontecer a baixa dos aviamentos ou do material que vai consumir na OP. Para acessar ela, aqui tu pode selecionar um lote ou direto informar o número da OP, né? Tiver o número da OP, digita o número dela, dá um enter, ele vai trazer aqui os dados da capa, né? O código de produto, a descrição, o tipo de OP, a situação dela, né? Está programada, a data e a hora que ela foi gerada, quem gerou, a data e a hora que foi programada, previsão de início da produção, previsão de término, ordem de corte, né? E aqui no detalhe 1 vai ter o que tu vai... esses dois campos, basicamente, mais os da necessidade, é o que tu vai acessar mais frequentemente. Engenharia, ele vai abrir e vai mostrar para ti como é que está o cadastro de engenharia. O cadastro de engenharia nesse exato momento. Engenharia congelada. Aqui eu sempre uso o exemplo bem, para ficar bem didático, né? O que é engenharia congelada? É como se no dia que o PCP gerou a OP, lá, o sistema gera OP, o robozinho lá dentro do sistema saiu correndo com uma câmera fotográfica, foi lá na engenharia, bateu uma foto e voltou correndo e botou lá dentro da OP essa foto da engenharia, de como estava o cadastro. Então, a engenharia congelada é a engenharia fotografada no dia que a OP foi gerada. E é com base nisso que a OP vai rodar na produção. E a engenharia é como ela está hoje. Então, no dia que eu gerei a OP, ela pode estar de uma forma, que é como a OP está seguindo, né? E hoje o cadastro já pode estar diferente. Alguém pode ter entrado lá, mudado o processo, mudado algum aviamento, trocado alguma coisa, né? Então, sempre você vai entrar na engenharia congelada para ver como é que está o cadastro da engenharia da ordem de produção. E a consulta da engenharia. Você vê aqui no complemento, em componentes variáveis e componentes padrões, é onde vai ficar os aviamentos, né? Variáveis. E aí aqui eu consigo ver, cadê o tipo da baixa? Clicando na linha, né? Ele vai mostrar daí a descrição do item, a observação da aplicação, o tipo de baixa e de que natureza ele vai sair. Então eu consigo ver aqui que são tudo materiais que vão sair da almoxarifado de aviamento de OP com baixa normal. O que é a baixa normal? Toda vez que tiver uma baixa normal, o sistema vai gerar uma requisição para você fazer a baixa. E a baixa Kanban é uma baixa que vai acontecer de forma automática quando a pessoa apontar a fase que vai fazer o consumo. A baixa Kanban não vai ter uma requisição para você baixar. Tá? Eventualmente pode acontecer de quando for apontar, o sistema dá uma mensagem lá, não vai ser possível movimentar o estoque de determinado item. É porque lá na natureza 173, que é o depósito Kanban, não tem saldo desse material para aquela OP. Aí você pode usar a CC ESA 630, que é uma consulta de posição de estoque por natureza, né? Posso botar aqui a natureza 173, se eu quiser saber determinado item ou não, né? Na opção aqui eu vou botar só o que tem estoque e vou dar um consultar, e ele vai trazer para mim os materiais que estão nesse momento lá no estoque 173. Então, eu consigo ver que lá no 173 eu tenho dessa tag aqui 553 peças, dessa outra tag aqui também 553, dessa também, e dessa plástico 453. E aí eu consigo ver, opa, eu preciso baixar 1000 tags, só tem 553. Aí você vai gerar uma requisição independente para transferir do 170 para o 173. Tá? Basicamente, o tipo de baixa é isso. Tá? O tipo de baixa 1 normal gera requisição, e o tipo de baixa 2, que aqui não tem nenhum caso, mas sofrer que sorte. O tipo de baixa 2, ele não vai gerar requisição e vai consumir quando o pessoal apontar a fase. Tá? Aí, seguindo aqui, só para continuar, né? Quantidades, aí ele vai mostrar a grade, as quantidades que tem nessa ordem de produção, né? O resumo aqui por tamanho, o total por tamanho, por cor, né?
Necessidade de materiais, ele vai trazer todos os materiais que vou precisar para essa ordem de produção, né? Daí ele mostra aqui a necessidade e quanto que eu tenho em estoque, né? Então eu consigo ver aqui que essa etiqueta aqui eu não tenho, ó, vai faltar. Então já consigo saber que essa etiqueta eu não vou ter porque está dizendo que está negativo aqui. Lá no meu almoxarifado. Então quando eu for baixar a requisição não vai ter estoque. Movimentações, ele vai mostrar daí os apontamentos, né? Então eu consigo ver que essa OP está lá no corte. A fase de PCP, CAD e a SMA já foi apontada no dia 6. Aí se eu quiser saber quem apontou, né, eu clico no detalhar e vai trazer aqui quem foi o operador, a data e a hora que fez a movimentação, né? Ó, dia 6 às 10h34, quem apontou foi o Marcelo, na fase do CAD, né? Aí eu consigo detalhar as outras fases também, ó. Clica em cima, detalha e traz aí data, hora e quem fez a movimentação. Requisições, ele vai mostrar as requisições que já tem gerado, então ela ainda não passou pelo corte, então não vai ter ainda a requisição de costura das fases seguintes, né? Vai ter só do tecido. Quando ela já tiver passado pelo corte, ela vai aparecer aqui todas as requisições das outras fases, né? Ele agrupa sempre as requisições por fase e por natureza, então se eu tiver aviamento para costura que sai tudo do estoque 170, ele vai gerar uma requisição só. Mas se eventualmente eu tiver requisição para costura e sai uma parte do 170 e outra parte de outro estoque, ele vai gerar duas requisições para costura para ser atendido. Se eu detalhar, daí ele traz detalhes aqui da requisição, né, o número dela, a situação dela, né, a data da geração, a hora, quem gerou, né, se ela já tiver baixado, ele traz a data da baixa, quem baixou também, né, aqui de onde vai sair, para qual centro de custo, para qual lote OP, né, número da coleta, e aqui os itens, né, aí a quantidade requisitada, a quantidade entregue, reservada, e a quantidade consumida, né? Por enquanto não tem nada porque ela não foi baixada ainda. Seguindo, ordem de corte, daí vai trazer o detalhamento lá da ordem de corte, se eu quiser ver quais são os tecidos, né? Outros dados de cancelamento, se a OP já foi cancelada, por algum motivo, né? Terceirização, ele vai trazer daí as remessas, né? Eu quero ver para quem que foi na costura, para quem que foi na estamparia, daí clicando em cima, ele vai trazer aqui código de faccionista, serviço, remessa, valor que vai ser pago, bonificação, se já teve retorno, não teve, né? Toda aquela gestão da parte da terceirização. Lote, daí ele traz as informações aqui do lote, né? A situação dele, a data que ele foi liberado, a quantidade de peças e tal, né? Observação da movimentação. Cada vez que alguém vai apontar a fase, eu posso gravar uma observação para aquela movimentação, né? E aí ele vai gravando aqui quem fez o apontamento, qual foi a observação que foi gravada para aquela movimentação. Dados da geração, daí ele traz aqui como é que essa OP foi gerada, né? Se ela foi sortida ou por cor, se é infesto ímpar ou par, se ajusta a qualidade ou não, né? Manutenção do OP, daí aqui, eventualmente, o PCP pode fazer algumas manutenções no OP, alterar quantidades dentro de algumas situações, né, trocar tipo de OP e tal, e também não vem ao caso aqui para você, né. Pinturaria, se tiver partidas e remessas aqui geradas para atender essa ordem de produção, né. Registro de ocorrência, também ele grava aqui, posso gravar ocorrências para ela, para registrar algumas situações, né. A previsão da OP pelo lead time, ele mostra aqui uma previsão baseada no lead time, né, quando é que a data de início ideal e quando que ela ficaria pronta, né, para ter esse acompanhamento. Se ela tem alguma OP agrupada com ela, então a OP de conjunto vai sempre ter uma OP de parte de cima e parte de baixo, ou de um complemento que vai estar agrupada, né, porque sempre elas vão ter que trabalhar juntas, né, então eu consigo ver aqui quais são as outras OPs que vão estar agrupadas com ela. Se for a OP de conjunto, daí ele traz aqui também, né? Qual que é a OP de conjunto. As relacionadas, então, essa OP que eu estou vendo, que é a 90, ela está relacionada com a 89. Então, eu estou constando uma OP que é de uma parte que vai precisar estar pronta para mim montar um conjunto. Então, eu sei que se eu não terminar a OP 90, não tem como eu produzir 89 depois, porque ela vai precisar dessa 90 pronta.
E aí aqui embaixo também ele traz, detalha relacionado, ele leva um atalho aqui para mostrar os OPs, né? Terceirização, ele leva para a tela da terceirização, que a gente viu lá dentro, né? Resumo da OP, ele traz aqui a parte dos apontamentos, né? Para mim ver as quantidades, né? Posso ter alterações de quantidade durante o processo, né? Na fase de corte, posso ter alteração para cima e para baixo, na quantidade, e se depois da fase de corte, somente para baixo, né? Posso ter perdas de processos, e por aqui eu consigo ir acompanhando isso, né? Outra OP, daí ele habilita aqui para mim informar outra OP, e quem tiver permissão para alterar a prioridade da OP, e vai abrir a tela aqui para poder vir aqui e dizer, ó, essa OP agora é uma OP urgente, e aí ele passa a mostrar aqui como uma OP urgente. A parte aqui que a gente estava falando de artigo de baixa seria isso aqui. Podemos entrar agora já na parte de exclusão de requisição para seguir, né? Eu não vou ter nenhuma ainda, acho que com requisição aberta. Deixa eu ver aqui. Eu quero já que você pegar. Eu já consigo ver por aqui. P59. Ó, seguinte, eu estou vendo aqui na UP59 que ela já tem uma requisição de costura. E ela ainda não está baixada, né? Então, eventualmente, por algum motivo, eu vou ter que cancelar essa requisição porque tem algum erro e gerar de novo. Como é que eu faço para cancelar, né? Posso vir aqui no menu, requisição complementar de OP. É a tela onde eu vou gerar uma requisição complementar também. Então, assim, eventualmente, eu baixei essa requisição e o pessoal vai precisar de mais aviamento. Então, eu tenho que vir aqui e gerar para requisição, para OP número 59, para a fase de costura. Eu vou complementar aqui, né? Solicitação de mais aviamentos para a facção. Confirma. E aqui eu vou incluir qual aviamento eu quero relacionar, né? Eu vou dizer que é material dessa fase. E ele está vendo, ó, que na costura eu uso esses aviamentos. Eu posso vir aqui e dizer, ó, vou precisar de mais 5 etiquetas dessas aqui. E aí eu posso vir aqui e imprimir essa requisição, né? Para entregar lá no almoxerifado, ou a partir do momento que eu já gerei ela já vai aparecer na tela lá para o almoxerifado atender. Então, na mesma tela onde eu gero a requisição complementar, eu faço a exclusão delas. Tá? Então, agora eu tenho aqui ó, a requisição normal e a complementar. Eventualmente, eu preciso cancelar essas duas requisições porque tem alguma coisa errada nelas. Né? Eu venho aqui na consulta detalhada do OP, detalha 1, requisições para me identificar o número delas, né? 272 e 354. Eu vou vir na rotina TCQ 030 e vou informar o número da requisição, aqui, ó, 272. Quando eu der um Enter, o sistema vai perguntar para mim se eu quero excluir. Eu vou dizer que sim. Está feita a exclusão. Então, eu excluí a 272. Se eu consultar novamente, aqui ela já não aparece. E agora eu vou excluir a 354. Excluir, sim, está excluído. Se eu consultar agora, não tem mais nenhuma requisição de costura gerada. Para mim gerar a requisição, eu vou nessa tela aqui, ó. Gera requisição por sequência de roteiro. CCTC OC 155. Eu vou informar o número da ordem de produção, que é 59, né? E na sequência de roteiro eu vou selecionar para qual fase é a requisição. Vou dizer, ó, é para costura. Quando eu selecionar, ele vai pedir para mim confirmar a geração da requisição, vou dizer que sim. Se quiser complementar com alguma observação aqui, se não, só dá um Enter, né? Confirma, e foi gerada a requisição 355. Então, para cancelar, complementar. Para gerar a requisição e cancelar na TCQ 030, e para mim gerar novamente na TCOC 155. Tranquilo? Então, aqui a gente finaliza a parte de
geração, exclusão e geração de requisição de OP. Deixa eu só finalizar o vídeo aqui para não ficar muito grande.